Aposentadoria por invalidez. Vamos falar sobre a lista de regras para receber o benefício. Infelizmente, as pessoas têm a ilusão de que apenas têm direitos, mas não é bem por aí. Eu vi isso acontecendo lá em 2020, quando o INSS liberou, então, a perícia, né, pela internet, ou seja, o auxílio-doença, sem a necessidade da perícia médica, e teve uma chuva de pedidos lá no INSS que causou um caos, uma fila enorme. Então, portanto, antes de pedir qualquer benefício, assista esse vídeo e, é claro, no final vou dar mais uma dica importantíssima para vocês. Vamos falar aqui sobre a lista de regras para ter acesso, para ter direito aos benefícios do INSS. Em particular, nesse vídeo, benefício por incapacidade. Vamos saber a diferença de um para o outro. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre INSS. Hoje, uma segunda-feira, início de semana, dia de alegria. Hoje, 21 de junho de 2021. Compartilhe essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Pessoas que não têm condições de voltar ao seu trabalho. Eu desejo aqui, desde já, a sua recuperação. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida. Mas a questão aqui é que se você quer ficar informado, quer ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas, não é inscrito aqui no canal? Vou fazer um convite para você. Aproveita essa oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim você vai receber os vídeos onde eu vou trazer as explicações para vocês. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, as pessoas que comentam e participam, compartilham. Forte abraço a todos. Vamos falar da aposentadoria por invalidez, que é um dos modelos concedidos aí, pagos pelo INSS, mais conhecidos pela população brasileira. É que mudou o nome, agora é benefício, né, por incapacidade permanente. Você conhecia como aposentadoria por invalidez. Como o próprio nome indica, o benefício é voltado para quem tem direito ao INSS, as pessoas que alegam alguma incapacidade permanente para o trabalho. Vou pedir para você deixar o like aqui, o joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Esse benefício previdenciário, o que é previdenciário? É quando você paga o INSS ou tem desconto no seu registro, na sua carteira ali de trabalho. É diferente de benefício assistencial, quando a pessoa não paga nada, mas é muito pobre e o INSS tem que assistir essa pessoa. Então estamos falando aqui de um benefício previdenciário. É um dos poucos que podem ser conseguidos aí pelo segurado do INSS, mesmo se o pedido aí, o período mínimo de contribuições previdenciárias estiver incompleto. Existem algumas exceções em que, se a pessoa, mesmo que não pagou um ano de INSS, ela tem direito ao benefício. É por isso que você está assistindo o vídeo aqui, para saber, né? Assim como em qualquer outro programa ou benefício, para ter direito a uma aposentadoria por invalidez, também é preciso cumprir alguns requisitos, algumas regras, estejam eles integrados às condições de incapacidade total ou, né, e permanente. O que é total e permanente? Quando a pessoa não pode trabalhar mais de jeito nenhum e também não pode ser colocada em outro tipo de trabalho. Sendo assim, antes de mais nada, antes de chegar aqui às conclusões do vídeo, é essencial eu ter que explicar para vocês o que é a incapacidade total, que consiste na situação em que o segurado ele não possui mais condições de retornar às suas atividades profissionais usuais, além de não estar mais apto para uma readaptação. A readaptação, por sua vez, é quando o profissional pode ser remanejado para outro cargo ou função que se adequem melhor para a sua realidade. Então vamos lá. O grande mito aqui é que as pessoas acreditam que têm direito a uma aposentadoria por invalidez e não são elas quem vão decidir isso. Às vezes essa pessoa ela pode ser readaptada, é a reavaliação, vamos dizer assim, vamos dizer que ela vai ser qualificada para participar de outra profissão, que ela tenha condições. É a reabilitação profissional, que está de volta agora a partir do mês 7. A partir de julho de 2021, o INSS não falou mais nada, então
A partir do mês 7, para quem estava, o INSS vai começar a mandar cartinha avisando essas pessoas, mas a questão é, a pessoa pergunta, como tem que estar escrito no meu atestado médico? Isso não existe, o advogado não pode informar isso para vocês. Quem vai decidir é o seu médico. Para ter uma ideia, para ter acesso à aposentadoria por invalidez, você tem que estar total, ou seja, não pode realizar nenhum tipo de trabalho, e permanente pelo resto da sua vida, ou seja, aposentadoria por invalidez somente se você estiver totalmente incapacitado de exercer qualquer tipo de atividade de trabalho permanentemente pelo resto da sua vida. Então, qual seria o termo, vamos dizer assim, ideal para você ter acesso ao benefício? Estaria escrito ali no seu pedido, no seu atestado médico. Total e permanentemente sem condições de realizar qualquer tipo de atividade de trabalho. Eu vou repetir. Total e permanente, incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho. Tendo deixado isso bem claro, qual é a diferença de um benefício por pouco tempo e pelo resto da vida? Qual é a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? É bastante comum que se faça uma confusão entre os dois modelos de benefícios do INSS. Por isso é importante aqui poder explicar para você a semelhança que está ligada aí ao fato de que a maior parte das pessoas que têm direito, a maior parte dos casos, o segurado identifica o direito à aposentadoria por invalidez enquanto recebe o auxílio-doença. Não existe como você agendar uma aposentadoria por invalidez, você pedir uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que o auxílio-doença é um benefício também previdenciário para quem paga, mas ele é um benefício temporário, ele não é permanente. Ele é pago mediante a realização de perícia médica. O resultado é pago aí até que o segurado possa voltar ao trabalho. Do contrário, através de um requerimento formal, é possível convertê-lo em aposentadoria por invalidez. Então você começa a entender que para receber a aposentadoria por invalidez, primeiro você tem que pedir o auxílio-doença do INSS. O que você vai pedir primeiro? Você vai agendar a perícia médica do INSS. Tanto que quando você entra lá no meu INSS, ou você faz o pedido pelo telefone, você não vai pedir, olha, eu quero um auxílio-doença, eu quero uma aposentadoria por invalidez. Você vai pedir uma perícia médica do INSS e a perícia é quem vai definir. Como eu disse, a maioria dos casos a pessoa tem a ilusão de receber pela vida inteira, mas primeiro ela recebe o auxílio-doença. Se ela não tiver condições de voltar ao trabalho, ela vai pedir para continuar recebendo e é essa perícia que vai poder pagar a aposentadoria por invalidez. Mas para isso você tem que estar dentro do período de carência. E aí, o que é carência, né? Embora tenha sido dito que esse é um dos poucos modelos que não exige cumprimento de um determinado período de carência, esse fator aí irá depender das condições da aposentadoria de cada segurado. Como eu sempre digo, as pessoas vêm para mim e falam, o fulano conseguiu rápido, o ciclano está aposentado, tem 2 aposentadorias. Cuida da sua vida. Primeira coisa, cada caso é um caso, né? Isso porque o período mínimo de pagamentos mensais que o INSS estabelece para ter direito ao benefício é de 1 ano. Então, portanto, você tem que ter 1 ano e desde o último pagamento não pode passar de 1 ano. Se passou de 1 ano e 1 mês que você não paga o INSS, perdeu o direito. Se eu tenho 11 meses de INSS, eu não tenho direito. No entanto, para você ver como que cada caso precisa de um estudo específico, precisa de um pouco de carinho e atenção, existem algumas alternativas que retiram essa obrigatoriedade. É por isso que eu falo, antes de pedir um benefício, procura a ajuda de um profissional, de um advogado, para orientação, para ver se realmente você tem o direito antes de dar um tiro no pé. Uma dessas situações do segurado que sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, ou uma doença do trabalho, ou seja, um problema de saúde vinculado ao exercício profissional. Então, portanto, se você ainda não tem o tempo mínimo exigido para ter direito ao benefício, mas você sofreu um acidente de trabalho ou teve uma doença relacionada ao trabalho, você pode ter o direito mesmo que não tinha 1 ano pago. Já existem aquelas pessoas que querem dar um nó, por exemplo, tinham 1 ano e meio, tinham 11 meses e meio, quase 1 ano, mas sofreu um acidente em casa. Não foi no caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa.
foi jogando bola, caiu da escada. Essa pessoa não tem direito, não adianta rebolar, espernear. Essa pessoa tinha 11 meses, não tinha um ano completo, ela não tem direito. Então vamos lá. Uma segunda situação, quando o segurado, ele tem direito a receber o benefício do INSS, mas não tem um ano completo. Quando isso acontece? Falei da primeira situação, quando tem uma doença do trabalho ou acidente do trabalho. Não tem um ano completo, mas tem direito. A segunda situação é quando o segurado ele é acometido por moléstias graves, devidamente listadas pelo Ministério da Saúde. Então, existe uma lista de doenças. Pode procurar aqui no começo do canal, eu falo sobre essas doenças. Então, portanto, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira monocular, inclusive a monocular, tá? Contaminação por radiação, doença de Paget, estado avançado da osteotídese deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível incapacitante e tuberculose ativa. Eu tenho vários vídeos falando de cada um desses problemas separadamente aqui no canal, pode procurar e se necessário eu volto a trazer para vocês. Lembrando que mesmo que essa lista aqui ela tenha um valor legal, ou seja, ela está dentro da lei, outras doenças podem conceder a isenção do período de carência. O motivo pelo qual cada caso deve ser analisado separadamente. Vou dar um exemplo bem simples para você. Aqui está escrito aqui, paralisia irreversível e incapacitante. Pode ser que a pessoa, por exemplo, já que está na lista aqui, ó, o AVC não está nessa lista, tá certo? Se a pessoa teve um AVC, um acidente vascular cerebral, vou falar sobre esse assunto depois também, ela pode ter uma paralisia irreversível e incapacitante, resultante do AVC, acidente vascular cerebral, que não está nessa lista. Então, portanto, essa pessoa, ali a doença não está na lista de doenças, mas ela pode ter acesso ao benefício por ser uma doença muito grave, sem o período de 1 ano de carência. Então, são várias doenças que dão direito, que passam na revisão do INSS pente fino, mesmo não estando na lista. Daí a necessidade de você procurar aí um advogado, um especialista para orientar vocês. Então, vamos lá. Pedido da aposentadoria por invalidez. Há tanto tempo atrás, qualquer requerimento deveria ser feito diretamente lá no INSS. No entanto, o formato dos pedidos foram atualizados e agora os pedidos são feitos virtualmente. Não existe como você ir até o INSS para pedir uma perícia médica, tá? O primeiro passo a ser dado é o segurado acessar o site ou o aplicativo Meu INSS e entrar em contato ou, se tiver dificuldade, procurar a ajuda de terceiros ou ainda o atendimento pela central telefônica de número 135 para agendar uma perícia médica, o número de telefone 135. Feito aí todos os exames, é preciso recorrer lá no lado da perícia médica para comprovar a incapacidade para obter o auxílio-doença e não a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é a primeira fase do processo, até que a aposentadoria por invalidez esteja liberado. Isso porque, conforme explicado para vocês, que eu expliquei antes, somente com o passar do tempo, o problema de saúde, se ele for identificado como sendo permanente, aí sim a aposentadoria por invalidez vai ser concedida, vai ser paga. Quais os documentos? Os documentos necessários para a aposentadoria por invalidez são os mesmos do auxílio-doença. Vou repetir. Os documentos para você ter acesso à aposentadoria por invalidez são os mesmos que dão acesso ao auxílio-doença. Então vamos lá. Número de identificação do trabalhador, que é o NIT, é igual ao número do PIS/PASEP, ou o número de inscrição de contribuição individual facultativo. Número que tem na sua carteira de trabalho ou no seu carnê de contribuição. Atestado médico, exames laboratoriais e outros documentos que comprovem tratamento médico. Que outros documentos? Medicamento. Sua receita médica é de suma importância. Receita médica é muito importante. E todo um relatório médico. Cuidado para não levar documentos antes
de começar a pagar o INSS ou num período que você não tinha direito. Daí a necessidade de você, antes de pedir um simples auxílio-doença, ter a orientação de um advogado, de um profissional, para não cometer um erro, tá? É lógico, sempre documentos de identificação, carteira aí de identidade, seu RG, né? Registro geral ou carteira de trabalho e previdência social. E é lógico, seu CPF, cadastro de pessoa física. Lembrando que sempre é necessário levar os carnês de contribuição do INSS e carteira. Aí a pessoa fica revoltada naquele momento dificultoso, momento difícil da vida e diz o seguinte: ah, mas o INSS sabe. Olha, o INSS pode errar, então é melhor você prevenir e levar o documento naquele momento que você precisa. Então leva a sua carteira de trabalho, contribuição, leva tudo, tá? Se tiver algum erro no INSS, é justamente esse o momento de corrigir erros de que o INSS não tenha anotado ali alguma contribuição ou algum registro de trabalho. Não tem como você corrigir esses erros. Se você acessar o INSS e encontrar algum erro, olha, esse período não está registrado, segredo aqui, você só pode pedir no momento em que pede o benefício. Se for aposentadoria, se for auxílio-doença, esse é o momento de corrigir esse erro. Daí a necessidade de você levar as suas contribuições, seus carnês. Né? Pessoal, por que eu vou levar carnê do INSS? Eu nem tenho carnê, eu não paguei com carnê, eu era registrado. Leva o que tem. Ah, por que eu vou levar a carteira de trabalho? Por que eu vou levar? Eu só tenho carnê, não tenho carteira de trabalho. Leva só a carteira de trabalho. Porque se não tiver algum período registrado lá, você pode ser prejudicado na hora da aposentadoria. E você não tem como corrigir isso. Tá? A única maneira de corrigir é na hora de pedir o seu benefício, é a hora de aproveitar para corrigir esses erros do INSS, provando que você tem. Então, guarda o olerite, guarda a rescisão de contrato, recebeu o seguro-desemprego, guarda, recebeu o fundo de garantia, guarda o papel, livro de ponto, tudo que você tiver da empresa, recebeu um bônus, leva a cesta básica, tem papelzinho, leva, tudo comprova que você trabalhou. No mais, toda a documentação é necessária. Sobre documento médico é tudo. Desde ficha de consulta, atendimento do Sistema Único de Saúde, tudo documento médico. O valor da aposentadoria, pela lei, o segurado adquire o direito à aposentadoria por invalidez, será pago ali a quantia de 60% do salário de benefício. Ainda haverá um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos, no caso dos homens, e 15 anos para as mulheres. Se tiver dúvida, é assunto para outro vídeo. É importante se atentar à situação que, se o segurado se enquadrar, estiver dentro das regras antes da emenda constitucional, que foi lá em novembro de 2019, o valor do benefício provavelmente será mais favorável. Então, se você recebe um auxílio-doença, dica aqui para anotar, para compartilhar. Se você recebe o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o INSS cortou, tenta entrar na justiça para voltar a receber. Porque aquele benefício que você recebia antes da reforma da Previdência, o valor é maior do que se você receber agora. Então, se fizer um novo benefício, você vai ter aí um prejuízo, né? Então, seria bacana se você tivesse condições de procurar um advogado. O advogado sabe o que ele está fazendo, ele vai pedir para você voltar a receber desde quando parar de pagar. E se você recebia antes de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, o seu salário pode ser maior. Mais dica aqui, lembre aqui que doença não dá direito a benefício do INSS. Acidente não dá direito a benefício do INSS. Somente se a doença causar uma sequela ou que deixe você incapacitado de exercer uma atividade de trabalho, que você tem direito ao benefício do INSS, desde que você pagou o INSS ou esteja no período que tem o direito. Tem dúvida disso? Procura um advogado. Acidente de trabalho só dá direito ao benefício do INSS se deixou você incapacitado de exercer o trabalho, ou pode dar direito até uma indenização, e nesse caso você pode continuar trabalhando em outra atividade, mesmo com o registro em carteira, e receber meio salário, é o auxílio acidente. Então, muita gente tem dúvidas a respeito de benefício por incapacidade. Não existe como você agendar uma aposentadoria por invalidez. Você passa primeiro pelo auxílio-doença. Muitas pessoas entram na justiça, passam por perícia e voltam a ter direito ao benefício, e o juiz decide. Você vai voltar a receber o benefício do INSS, o auxílio-doença. Então você ganhou sim, que a pessoa fala, eu não ganhei a aposentadoria. Você ganhou sim, e quem vai decidir se você vai receber a aposentadoria ou não é a perícia médica do INSS, através
do INSS. Não existe benefício da justiça. A justiça paga os atrasados, o que você teria que ter recebido, e condena o INSS a voltar a você ter direito de receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e você vai passar pelas avaliações, reavaliações do INSS. Como eu disse, não existe benefício da justiça. A justiça condena o INSS a voltar a pagar, mas quem paga o benefício, quem faz ali a reavaliação é o INSS. Mesmo que seja da justiça, você vai ser reavaliado se não tiver a idade ou as condições para receber pelo resto da vida, tá? Dúvidas? Deixe nos comentários. Como eu disse, você tem que agendar uma perícia médica. Dica que eu deixei para o final do vídeo: se o INSS negar, procura a justiça. 100% de chance, se você tiver a documentação que comprova que tem uma incapacidade para o trabalho, que venha de uma doença ou acidente, desde que você tenha o INSS pago ou esteja na qualidade, 100% de chance. Por que eu falo isso? A maioria das pessoas que perderam o seu benefício no último pente fino lá do Michel Temer, 2016, 2017, 2018, essas pessoas conseguiram, sou testemunha, o escritório que eu presto serviços aqui há quase 17 anos, aqui esse ano eu vou fazer 17 anos trabalhando, ajudando, né? Essas pessoas todas que tinham documentação tiveram seu benefício de volta. Quem não conseguiu é porque não comprovou. Não é o advogado que dá a aposentadoria para você, não é o juiz. É você que tem que ouvir as orientações do seu advogado para aumentar as chances de você conseguir ganhar. Dinheiro que você não teria acesso. Então você não vai pagar o advogado, o advogado vai ganhar o dinheiro para você pagar ele. É o Estado quem vai pagar. Você não ia conseguir isso sem a ajuda do advogado. Infelizmente, as pessoas ainda tentam e aí a coisa fica mais cara, porque elas tentam sem o advogado e depois, no meio do caminho, quando o INSS entra com recurso, tem que pagar por um serviço. Muitas das vezes você não paga pelo serviço, se perde, se combinou com o advogado. Fala, olha, eu não tenho condições de pagar, a justiça não me dá um advogado de graça, porque eu estou entrando contra o Estado, contra o INSS, vamos fazer um contrato de risco? Quanto você cobra? E se eu perder? Você não vai cobrar nada? Quem fica com o prejuízo, no caso dos processos contra o INSS, é o advogado, que quando a pessoa perde, não é um advogado que perde nunca. A pessoa que perde, por quê? Porque ou não ouviu as recomendações ou realmente não tinha direito. Ali está a prova. Perdeu, tem direito. Eu fui advogado. O processo está ali, que prova que o serviço foi feito. Passa pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado do INSS, está tudo provado ali. Então, complicado nessa situação. E eu faço votos que você consiga o seu direito nesse momento complicado de fragilidade, em que você, além de ter o problema, está preocupado em colocar a comida na sua casa, o pão de cada dia. E além dessa preocupação, ainda tem a preocupação de receber um direito que você pagou a sua vida toda, um momento de muita fragilidade, que a pessoa acaba tendo outros problemas. A pessoa está sem condições para trabalhar, começa a ter problemas de depressão, entre outros. Então, vou pedir a Deus nesse momento que abençoe a sua família e que você tenha um pouquinho de paciência, porque tudo vai dar certo na sua vida. Meu muito obrigado. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Então, o INSS negou? Não faça recurso dentro do INSS. Já procura um advogado, vê se você tem direito. A primeira coisa, o seu advogado fala, olha, eu vou tentar, você já fica e fala, nossa, eu sei que eu não tenho, mas Deus é maior. O que for seu, você vai conseguir, tá? Então, não se aventure. Procure sempre um profissional para orientação. Lembrando que muitas vezes nós só achamos que somos cheios de direito e isso não é realidade. O direito tem que ser baseado em provas. Eu tenho isso, tenho aquilo. Vamos mudar a orientação? Você vai ter que ter um papel que prove isso, que tem aquilo. Você precisa da orientação de um profissional. Se o INSS negou, agradeça. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. INSS negou, vá para a justiça direto. Não fica nessa lenga-lenga, não. Mas o processo da justiça não sai rápido. Olha, eu garanto a você que se você fizer o recurso do INSS, além de não sair rápido, ainda vai sair negado. Ainda mais se tratando em problemas de saúde, que o médico do INSS já deu o parecer dele, já falou, isso e aquilo e acabou. E, infelizmente é assim. Nós vemos isso todo dia. Então procure a justiça. E antes de pedir um auxílio-doença, antes de agendar uma perícia, aliás, né, porque não existe como você pedir auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. É perícia médica que você vai agendar. Procura sempre a orientação de alguém
para não cometer erros, tá? Mesmo orientando, as pessoas fazem o que querem. Por exemplo, eu falo para a pessoa, não leva aquele documento, aquele atestado que você usou lá na perícia passada do INSS, que isso é considerado um erro grave dentro do INSS. Mas a pessoa faz questão de levar o atestado que já levou e acaba perdendo o direito. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo tentando ajudar vocês. Vou deixar uma matéria aqui na descrição e sempre fazendo um convite. Não é inscrito aqui no canal? Eu não estou perdendo meu tempo. Garanto a vocês que muitas pessoas são ajudadas aqui com as orientações. É um momento de muita paciência, muita calma. Como eu disse a vocês, existem regras para receber o benefício. Não é todo mundo que tem direito, como as pessoas infelizmente acreditam. Para ter direito ao INSS, tem que cumprir as obrigações também. Tá? Forte abraço. Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira. Hoje é 26, perdão, 26, eu estou com 26 na cabeça. Hoje é 21 de junho de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês. Peço desculpas às pessoas que muitas vezes se sentem ofendidas por ouvir a verdade. Peço desculpas às pessoas que às vezes não entenderam algum termo que eu usei. Deixe um comentário. Eu sempre busco utilizar as palavras da forma mais fácil para que haja um entendimento. Mas eu sei que as coisas não são fáceis. Então, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou voltando aí quantas vezes for necessário para tentar ajudar vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo. Sempre lembrando, não é inscrito, se inscreve aqui para que eu possa continuar trabalhando para tentar ajudar vocês. Compartilhe os vídeos e o seu comentário é muito importante para que possamos realizar outros vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.